Bem, senhores, dentro do projeto, né, que nós temos trabalhado, Vamos Consertar o Brasil, hoje eu gostaria de bater um papo aí sobre essa questão muito importante, que é a questão da pobreza. A pobreza de rua, a pobreza que nós estamos todos nos sentindo não só ameaçado, mas horrorizado com tanta gente na rua, tanto pobre na esquina, todo semáforo tem um pobre, todo estacionamento tem alguém te pedindo alguma coisa e pessoas morando na rua, dormindo na rua em épocas frias, é uma coisa desumana. Mas tudo bem, nós podemos dizer que esse foi um problema agravado pelo desemprego, pela crise aí provocada em 2020 e 2021 pela Covid e agora em 2022 pela guerra na Ucrânia. Ela foi agravada, mas existem coisas que eu acho que eu gostaria de bater um papo aqui e comentar que elas poderiam ser minimizadas, evitadas se a gente fosse mais incisivo, mais corajoso, mais efetivo dentro da legislação e dentro do procedimento social em relação a essa pobreza que nós estamos vendo aí, que é uma pobreza que tira a dignidade tanto de quem está na rua, como de quem também não está na rua, porque nós somos brasileiros, todos nós somos irmãos patriotas e ninguém somos cristãos, e isso nos ameaça a todos ver toda essa miséria, toda essa pobreza na rua. Mas, em primeiro lugar, no Brasil, o Brasil é um país, o brasileiro é um país, é um ser humano de uma cultura da farsa. Né? É impressionante como nós não exigimos nada porque temos que ser politicamente correto. É mais importante do que sermos efetivos. Né? Então, por exemplo, não existe controle de natalidade no país. A pobreza cresce em progressão geométrica, né? Porque não existe nenhum projeto, nenhuma atitude de controle de natalidade no país. Você vê, é proibido colocar DIU em adolescentes das zonas mais pobres, anticoncepcional, não se fala, uso de camisinha, nem pensar, laqueadura, por exemplo, de mulheres que já têm 2, 3 filhos, ou que nem querem ter mais, mas é proibido laqueadura no Brasil. Inclusive, a partir da 3ª cesárea são gravidez de risco, mas é proibido. É uma série de proibição que visa, que não tem por conceito fazer um bom controle de natalidade, principalmente nas sociedades mais pobres. É proibido falar em planejamento social, familiar no Brasil. Você vê as televisões, as mídias, os jornais, todos chegam a fazer reportagem em áreas pobres, miseráveis. A pessoa mostra a miséria que ela está, ela tem 6, 8, 10 filhos, é jovem ainda, e ninguém diz assim, puxa, por que você teve tanto filho se você sabe que isso vai agravar a sua condição social, sua condição de sobrevivência? Porque é proibido falar em controle de natalidade, em planejamento familiar no Brasil. A gente culpa as igrejas, mas aí a gente vê que a sociedade brasileira acha que é um estorvo você responsabilizar a comunidade mais pobre e mais prolífera por esse excesso de filhos e excesso de pobreza que fomenta a pobreza. Não é a única causa, mas nós sabemos que hoje a maternidade ela empobrece a sociedade pobre. Então nós temos aí, só no Distrito Federal, mais de 3.000 moradores de rua. E é normal hoje, é perfeitamente legal, um direito humano, você morar na rua, morar onde você quiser e ficar no meio da pista pedindo esmola. Não é proibido. Então, existem esses CRAS,
que são esses centros de referência de assistência social, que é um número imenso. Nós não temos um problema de CRAs no Distrito Federal, são quase 30 que estão aí para avaliar, fornecer os programas sociais do governo e gerar apoio. O problema é que existe um número muito grande de pessoas que vão para a rua, que talvez eles precisassem ser mais estratificados, que eles estão na rua porque são coitadinhos, estão na rua porque são pobres, estão na rua porque estão desempregados. Às vezes o cara está desempregado, mas não está sem atividade de trabalho. Ele tem trabalho, ele lava um carro, ele pode fazer faxina, pode trabalhar de serviços gerais. São alcoólatras, são drogados, são psiquiátricos. Então, tem que haver realmente um estudo dessa população e dar a César, a cada um, aquilo que cada um pertence. Se ele for drogado, é necessário que o governo recolha ele, mesmo contra a vontade dele, para uma clínica de recuperação. Dentro daquele conceito que eu já disse, que tem que se... Hoje nós não vamos resolver problemas de uma forma isolada, tem que ser de forma holística. É possível, sim, tirar um número muito grande de indivíduos que consomem drogas pesadas, aí, crack, cocaína, dentro de um projeto articulado, com vínculo com empregadores dispostos a fornecer trabalho para eles quando ele sair da clínica de recuperação. O problema é que o próprio governo já acostumou com a sociedade de rua, o que é um absurdo. Essas pessoas deveriam ser recolhidas, avaliadas, analisadas e ver qual que é a demanda delas. É alcoolismo? Então tem que colocá-los num centro de alcoólicos anônimos. É desempregado? Nós temos aqui setores de emprego aí para Deus dará que não são preenchidos no Distrito Federal. Eles são pobres, mas eles têm atividade. Então hoje tem os programas sociais de ajuda, de apoio, de Minha Casa Minha Vida, de coisas baratas. Então o governo tem que entrar com ações de forma bastante intensiva, bastante forte, nessas categorias mais pobres que exigem ações governamentais em forma daquilo que eu chamei de ação de grande impacto. Como a gente trabalha em pandemias, fazendo barracas, pandemia de dengue, pandemia de Covid, você sai da caixinha tradicional, onde o paciente faz uma agenda no hospital e os órgãos públicos vão para a rua mesmo, para os locais onde eles estão, fazer um programa de apoio. Entendeu? Nós temos hoje, por exemplo, restaurantes comunitários. Foi uma ideia brilhante que a sociedade criou, porque para essas comunidades pobres, expandir esses restaurantes comunitários para as periferias. A café da manhã, almoço e jantar de graça. Se você passar ali na Ceasa, no final do dia, o que vai 40% daquelas hortaliças todas vão para o lixo. Podem criar os programas para recolher aquilo, beneficiar e fornecer. A custo zero, não precisa nem cobrar R$1. Você vê hoje crianças de rua, onde já se viu, cada semáforo tem uma mulher, agora tem até venezuelana com 3, 4, 5 filhos na rua, criança de colo e criança na barriga. Não tem um policial, não tem um órgão assistencial, não tem um funcionário do governo que vai lá dizer assim, minha filha, isso aqui, vamos recolher você, aonde que você mora, aonde que você dorme, você não pode submeter seus filhos, suas crianças de 2, 3 anos para pedir esmola na rua no sol de 40 graus. Então, isso aí são as situações que os órgãos públicos tinham que ter mais pulso, mais firmeza na condução de que o ser humano não pode fazer o que quer porque ele tem liberdade de expressão, ele tem que fazer o que precisa ser feito. Nós não vamos consertar o Brasil enquanto a gente achar que é proibido proibir. O Caetano Veloso cantou isso aí, virou um dogma no Brasil, é proibido proibir. Ele estava falando isso aí
com um objetivo cultural que era proibir falar mal do governo, porque antigamente você não podia falar nenhuma coisa do governo que você era preso, deportado. Mas aquilo foi expandido para o Brasil, que o Brasil deixou de aprimorar a liberdade, confundiu com a libertinagem e se proibiu proibir, o que é um absurdo, porque no mundo desenvolvido inteiro, praticamente todos os cidadãos eles são obrigados a cumprir normas, cumprir regras, cumprir lei, tem as ordens para manter a ordem social da onde ele vive. E no Brasil não, todo mundo pode fazer o que quer porque é proibido proibir. Eu acho isso um tremendo absurdo, precisa ser reparado, revisto e consertado.